Olá pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a esse vídeo, onde eu vou falar sobre o livro selado. O que acontece? O livro de Mórmon, ele é um conjunto de escrituras sagradas que foi traduzido pelo profeta Joseph Smith em 1829. O livro ele foi publicado em 1830, depois foi traduzido para vários idiomas. Nós temos em português. É a palavra de Deus, é outro testamento de Jesus Cristo. Mas o profeta Joseph Smith, ele não traduziu todo o registro. As placas com aparência de ouro que ele tinha, elas continham outras revelações, outras profecias e visões. Na verdade, havia até uma parte selada, uma parte que Joseph não podia traduzir. Porque o Senhor disse, quando chegar o tempo que as pessoas elas atinjam uma determinada fé, né? A fé como irmão de Jared, aí eu vou revelar essas coisas. Então está falando lá em Éter que no futuro o Senhor revelaria essas coisas. Então Joseph não traduziu, nem os profetas que sucederam. Quando Joseph terminou o trabalho, o anjo Moroni, que havia guiado ele as placas, reclamou as placas. Isso está lá na introdução do livro de Mórmon, vocês podem ver. O que acontece? Um grupo de pessoas, ex-membros da igreja, do Brasil, lá do sul do Brasil, disse que, esse é eles contando, tá? Na introdução desse livro selado, eles contam o que aconteceu. Então, a ideia é a seguinte, né? Essa aqui é eu dei essa introdução para explicar para vocês. Eles dizem que receberam as placas do mesmo anjo Moroni e que traduziram a parte selada pelo dom e poder de Deus. Eu tenho acesso aqui à segunda edição, nem lembro quem que mandou, foi algum de vocês que me mandou. Já faz tempo, eu não tinha tempo para fazer isso e agora eu quero trazer para vocês para esclarecer esse assunto. Mas sempre antes de introduzir um assunto, eu gosto de fazer ressalvas ou de falar de certos princípios que são necessários no meu entendimento para uma melhor compreensão. A primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus, ele chama um profeta na terra. É verdade que os membros da primeira presidência, né, os conselheiros e os membros do Coro dos Apóstolos são profetas, videntes e reveladores. Eles têm as mesmas chaves que o presidente Russell Nelson tem. Eles também são profetas. Se você tiver a oportunidade de ir numa reunião com um apóstolo, ele é um profeta e você vai poder sentir e saber isso quando ele testificar e pregar sobre Cristo. Ele é uma testemunha especial de Cristo. Mas há apenas um homem na terra que pode exercer todas as chaves do sacerdócio. Embora todos os apóstolos, nós temos 15, possuem todas as chaves, apenas um entre esses 15, que é o apóstolo sênior, o mais velho, né? Não de idade necessariamente, mas de tempo de chamado. No caso, o presidente Nelson é o mais velho de idade também. Ele é o homem que Deus escolheu para exercer todas as chaves. E ele representa Deus aqui na terra. Fala a vontade de Deus. Então, por que Deus ele revelaria alguma coisa a homens, mesmo que sejam dignos, que sejam instruídos, se já tem um profeta na terra? Por que ele faria isso? Se a gente lembrar no passado, quando não havia comunicação em meios de viagem entre os continentes e até no mesmo continente os povos estavam em lugares remotos, Deus ele chamava mais profetas e dava a eles a autoridade para pregar o evangelho e estabelecer a igreja. A gente vê, por exemplo, que no reino de Judá, que era o reino do sul e o reino do norte, haviam profetas, né? Porque eram dois reinos separados e muitas vezes incomunicados. Muitas vezes eles brigavam entre si, então tinha que ter profetas. No continente americano, Deus, ele chamava profetas. Quando Jesus Cristo estabeleceu a igreja dele chamando 12 apóstolos na Palestina, ele fez o mesmo quando visitou os nefitas. Pedro tinha autoridade, mas aqueles apóstolos também tinham, porque não tinha como Pedro viajar naquela época, não existia grandes navegações, avião, nada disso. Mas hoje em dia, como a Terra está toda conectada, né, não precisa ser chamado um novo presidente da igreja, um novo profeta de Deus. Já tem um. Então, se Deus tiver que revelar alguma coisa, vai revelar o profeta. Esse é o princípio bíblico
no qual nós citamos bastante, que está lá em Amós 3,7, certamente Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo a seu servo, o profeta. Então assim, vai revelar ao profeta, aos profetas de Deus que estão na igreja dele. Se tem um profeta em alguma outra igreja, esse profeta não tem autoridade de Deus, tá bom? A palavra profeta, ela pode ser usada num sentido mais amplo, de alguém que é capaz de receber revelação, de ajudar. Não é errado a gente falar que o povo do Islã, os árabes, foram guiados por um profeta chamado Maomé. Mas ele não tinha a plenitude do sacerdócio, como nós temos na Igreja de Jesus Cristo, porque não estava na terra na época dele. Foi restaurada por meio do profeta Joseph Smith, Moisés, Elias o profeta, e muitos outros profetas, e até o próprio Senhor apareceram e concederam chaves. Pedro, Tiago, João Batista, enfim. A gente sempre fala disso no canal. Então, esse é um princípio que a gente tem que ter em mente. Quando alguém diz, eu sou profeta, eu recebi um livro sagrado, eu recebi uma visão. Será mesmo? Mas se já existe um profeta na terra. E Lucas, como que você sabe que tem um profeta na terra? Porque eu vi e ouvi e recebi revelação de Deus de que o presidente Russell Nelson é o profeta de Deus. Eu sei que ele tem o manto profético e foi escolhido pelo próprio Senhor Jesus Cristo para ocupar esse lugar. Também é possível saber que ele é um profeta de Deus pelos seus frutos. Olha o quanto de bem esse homem tem realizado durante a vida dele. E agora que é o profeta de Deus já há alguns anos, quanta retidão. Antes dessa pandemia, ele preparou a igreja e os membros para esses desafios que estão vindo. E se nós dermos atenção a esse atalaia, nós ficaremos seguros nos eventos que vão vir agora para a segunda vinda. Então, isso é importante a gente compreender. Já começa com uma dificuldade, porque esse livro aqui, o livro selado, não foi reconhecido pela Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Deus não mostrou as placas para o presidente Nelson, qualquer um dos 12. Eles, mesmo que tivesse mostrado a uma pessoa, isso daqui teria que ser lido e aprovado numa assembleia da igreja, né, votado como escritura, e não foi. Então, muito cuidado com essas coisas. Bom, aqui na página introdutória, eles colocam o número do WhatsApp, colocam um website, né, o livroseladoOficial.org, tem também a versão em inglês. O cidadão que recebeu essa revelação e que é o autor dessa obra é chamado Maurício A. Berger. Então, a primeira coisa que quero falar com vocês sobre isso é o seguinte: as pessoas, elas têm o direito de crer no que bem entender. A liberdade religiosa é um valor muito importante para nós, tanto que a 11ª regra de fé diz: pretendemos o privilégio de adorar a Deus, o Todo-Poderoso, de acordo com os ditames de nossa própria consciência. Mas nós concedemos a todos os homens que adorem como, onde ou que desejarem. Então, se esse cidadão, que uma vez já foi membro da igreja e agora se desviou do caminho, diz que recebeu essa revelação, ele pode pregar, ele tem a liberdade de fazer isso. O que eu não quero, meus irmãos, é que vocês sejam enganados por um falso profeta, porque ele não tem autoridade para receber essas escrituras e de pregar o evangelho. Ele diz que tem liberdade para fazer, a liberdade religiosa dele, mas a minha liberdade religiosa é de combater as falsas doutrinas e de dizer que essas coisas não provêm de Deus. O livro, ele é dividido em algumas partes. A primeira, né, um prefácio, depois vem o depoimento de 3 testemunhas, aparentemente são 2 brasileiros e um americano que veio para ser testemunha, depois tem depoimento de 8 testemunhas, parece que houve mais, inclusive, mas são essas. Porque o livro de Mormon, se você está familiarizado, ele começa com um prefácio também, a história de Joseph Smith, e tem o depoimento das testemunhas. 3 testemunhas viram as placas e viram um anjo mostrando essas placas. Martin Harris, Oliver Calder, David Whitmer. 8 testemunhas depois tiveram a oportunidade de manusear e eles deram os nomes ao mundo. Está no começo do livro de Mormon, você abre. Seguindo esse mesmo padrão,
ou imitando, né, para parecer que era uma coisa divina, eles chamam essas outras testemunhas. E aí vem então o texto, né, que ele diz ter recebido de revelação, começando com as palavras de Moroni. Aí há o livro selado de Moisés. Não basta a tradução do profeta Joseph Smith que ele fez do livro de Moisés, que está na Pérola de Grande Valor. Aqui, mais revelação foi dada. E é engraçado, né? Por que fala sobre Moisés aqui? Se vocês lerem o livro de Mórmon, e eu estou muito familiarizado com o livro de Mórmon, meus irmãos. Eu tenho lido o livro de Mórmon por toda a minha vida. Eu estudo todo dia o livro de Mórmon. Sempre aprendo. Claro que há muita coisa que eu não sei que preciso aprender. Mas esse tipo de coisa não pode me enganar. O irmão de Jared, a família de Jared, que foi guiada da Torre de Babel para as Américas, e a visão que Jared teve, que compõe grande parte do que está selado, segundo está lá em Éter, não fala nada de Moisés. Até porque, meus irmãos, Moisés vai viver depois, bem depois. Tá? Está falando da Torre de Babel, 2.500 anos, 2.000 anos antes de Cristo. E Moisés vai viver, vai passar Abraão, vai passar Isaac, Jacó, vai passar José, vai passar 400 anos depois de José para que Moisés apareça. E Moisés tem uma visão grandiosa, mas por que Deus ia revelar o livro selado de Moisés para o irmão de Jared? Não faz sentido, né? Deveria se chamar o livro de Mahone Mariam Kumer, ou o livro do irmão de Jared, né? Que é o nome que a gente tem no livro de Mórmon. É possível que ele fale de um personagem no futuro? Claro, José do Egito, ele profetizou a respeito de Moisés, que ia libertar o povo de Israel do Egito. Mas o Nefe, por exemplo, ele viu a mesma visão que João Amado ia ver muitos séculos depois, né? E, inclusive, Deus diz para ele, não escreve porque é João que vai escrever essas coisas. Mas não chama a revelação de João. Quando Nefe tem a visão, Leí tem a visão, chama visão de Leí, visão de Nefe. Não chama a visão de João, só porque eles tiveram a mesma visão. Muitos profetas viram muitas coisas incríveis sobre a história do mundo, viram as pessoas, viram o ministério de Cristo. Mas a revelação leva o nome deles. E não o nome de um profeta no futuro, tá bom? Então já não faz sentido, não bate aqui as coisas. Mas enfim, depois disso, tem vários capítulos. Tem também os 12 apóstolos de Moisés. Peraí, deixa eu ver se eu li certo. Os 12 apóstolos de Moisés. Como é que pode ter 12 apóstolos Moisés? A palavra apóstolo não aparece no Velho Testamento. Nem tem como, porque foi instituído por Cristo e a palavra apóstolo vem do grego, né? O Novo Testamento foi escrito em grego, significa enviados. Mesmo que houvesse um cargo correspondente, que a gente não tem em nenhuma parte do Velho Testamento ou livro de Mórmon antes de Cristo, a gente não vê 12. A gente sabe que eles tiveram visões. Leí teve a visão de 12 que seguiam Cristo, tá? No primeiro capítulo do livro de Mórmon. Mas não tem 12 apóstolos, não tem 12 escolhidos. Claro que Deus sempre revelava a mais de um profeta. Sempre havia duas testemunhas. Né? Em todo o Velho Testamento nunca tem um só profeta, tem mais de um. Tinha Jeremias, tinha Leí, tinha Daniel, tudo ao mesmo tempo. Né? Cada um no seu quadrado. Mas na época de Elias tinha um grupo de profetas, de Eliseu, né? Enfim. Mas 12 apóstolos de Moisés. Ele vai dizer aqui que ele vai colocar nome, né, nos 12 nefitas que foram escolhidos pelo Salvador como seus apóstolos da América, seus discípulos da América. Depois ele tem até Atos dos 3 nefitas. E aí tem os capítulos. Bom, essa é a parte selada. Tem outra coisa que eu quero falar para vocês antes da gente entrar no texto, gente, que eu vou citar algumas coisas para vocês, mas eu dei todas as referências para vocês aonde está, vocês podem acessar se quiser ler. Uma das outras coisas que quero acrescentar nessa discussão é, as placas seladas, elas eram muito maiores do que as partes que Joseph Smith traduziu. E esse livro aqui, ele é menor que o livro de Mórmon, muito menor. Então não faz sentido. Ou Moroni, né, quando apareceu para esse cidadão, disse, você vai traduzir um pouquinho das placas seladas. E de fato parece que é isso que acontece mesmo. Né? Ele fala, vai traduzir só uma parte, que eu vou revelar mais depois. A justificativa para isso, ele
Ele cita uma escritura do próprio livro de Mórmon, dizendo que os gentios iam entrar em apostasia, e aí ele precisava chamar um homem forte para revelar. Bom, mas só para vocês saberem, aqui não tem como ser a parte selada, porque quando Deus trazer a parte selada, vai abrir toda a parte selada e vai revelar na sua integridade. E nenhuma passagem de escritura diz que Deus vai revelar um pouquinho da parte selada, mas quando trazer essas coisas à luz, ele vai revelar tudo o que está lá, tá certo? Então, já fica complicado por causa disso. Diz o seguinte: esse livro não revela uma nova doutrina, mas apenas um conhecimento que estava oculto à compreensão humana até então. O tradutor dessa obra recomenda ao leitor, cujo desejo é de obter uma confirmação de sua natureza divina, em ser ávido pesquisador, seguindo diligentemente as referências abaixo de cada versículo e refletindo cuidadosamente seu contexto geral. Portanto, é imperativo olhar um pouco além de nossas tradições e finalmente pedir a Deus, em nome de Jesus Cristo, se essas coisas não são verdadeiras, e pelo poder do Espírito Santo, Deus lhes mostrará a verdade. Eles querem usar a promessa sagrada que Deus deixou no livro de Mórmon, que todas as pessoas que lerem com sinceridade vão poder saber que o livro de Mórmon é verdadeiro. Em relação aos rumores atuais de que o Senhor reteve parte da tradução por causa da dureza do coração de seu povo nesses últimos dias, informo que das 42 placas que foram soltas com a abertura dos primeiros selos, apenas 19 são traduzidas nesse livro. Aí, já invento uma outra coisa aqui. Quem disse que tinha selo? Quem falou que tinha selo na parte selada? Ela está selada, mas não, são selos menorzinhos? O que é isso? Você está tirando isso, está confundindo de Apocalipse, 7 selos? Da onde que você tirou essa ideia? Porque das Escrituras não é. O livro de Mórmon não fala isso. Doutrina e Convênios não fala isso. História da Igreja eu nunca vi falando uma coisa dessa. Da onde que você tirou essa ideia? Diz que traduziu 19 páginas do livro. Quanto à quantidade de conteúdo das outras placas desse conjunto selado, é importante enfatizar que ele só será desvendado quando as pessoas da igreja estiverem vivendo de acordo com esses primeiros ensinamentos revelados aqui. Além disso, no início, quando as placas foram anunciadas pelo irmão Joseph Frederick Smith, muitos ficaram surpresos com a afirmação do tradutor de que a parte selada seria dividida em 2 partes. Parecia contradizer tudo que os santos dos últimos dias já haviam compreendido sobre essa questão, e muitos ridicularizaram suas reivindicações. As escrituras citam pelo menos 2 passagens que mencionam a porção selada das placas do livro de Mórmon, e que, junto à alegação de que a parte selada será aberta em 2 períodos de tempo diferentes do que um outro. Aí está o problema, porque ele cita passagens do livro de Mórmon e faz uma interpretação equivocada. Olha só. Segundo Nefe 27, 21, 26. A primeira refere-se a um povo rebelde e obstinado que honra o Senhor com os lábios, mas se afastou do coração dele por causa dos preceitos do homem. Aí ele subdivide isso aqui. E que essas pessoas rebeldes e obstinadas serão um povo de Sião nos últimos dias, porquanto eles se gabam de que tudo está bem em Sião e negam essas novas escrituras. Também refere-se ao homem que deve ler a parte selada como aquele que entregará suas palavras a um povo rebelde e obstinado. O livro selado de Mórmon surge, portanto, nesses últimos dias de acordo com as profecias reveladas, tanto na Bíblia como no livro de Mórmon. Então, vamos ler a escritura, tá bom? Segundo Nefe 27, 21 a 26, diz o seguinte. Antes de ler segundo Nefe 27, vamos ler aqui o resuminho dela. Trevas e apostasia cobrirão a terra nos últimos dias. O livro de Mórmon será revelado, 3 testemunhas testificarão do livro, o homem instruído dirá que não pode ler o livro selado, o Senhor fará uma obra maravilhosa e assombrosa. Comparar com Isaías 29. Você vê lá em Isaías 29, tem essa profecia sobre os últimos dias, e elas foram cumpridas. Elas foram cumpridas na ocasião em que Martin Harris, David Whitmer e Oliver Cowdery se tornaram testemunhas do livro de Mórmon. Foram cumpridas na ocasião em que Martin Harris leva uma cópia, de Joseph, ele copiou alguns caracteres, levou para um professor, um homem instruído, e ele disse, é autêntico, é real, a tradução está certa, mas quando soube que as coisas vieram por meio de placas, então ele rasgou esse certificado que havia dado a Martin Harris e disse, traz para mim que aí eu vou traduzir, porque não existe esse negócio de anjos. E isso cumpriu literalmente as palavras de Isaías que são repetidas aqui por Nefe. Agora, depois, Nefe, ele faz comentários a respeito disso que Isaías está dizendo. E ele diz o seguinte, no versículo 21.
Não toques nas coisas que estão seladas, pois manifestá-la-eis no meu devido tempo, pois mostrarei aos filhos dos homens que posso executar minha própria obra. Uma clara mensagem ao tradutor, que é o profeta Joseph Smith, que ele não deveria traduzir aquela parte. Portanto, quando tiveres tido as palavras que te ordenei e obtido as testemunhas que te prometi, já citei o nome delas para vocês, selarás novamente o livro, escondê-lo-ás para mim, a fim de que eu preserve as palavras que não leste, até que em minha própria sabedoria julgue oportuno revelar todas as coisas aos filhos dos homens. Porque eis que eu sou Deus, eu sou um Deus de milagres, e mostrarei ao mundo que eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. E não trabalho com os filhos dos homens, a não ser de acordo com a sua fé. E aconteceu que outra vez que o Senhor dirá àquele que há de ler as palavras que lhe serão entregues. O Senhor, olha só, ele dirá as palavras a quem? A Joseph Smith, né? Pois eis que esse povo se aproxima de mim com sua boca, com seus lábios me honra, mas afastou de mim o coração, e seu temor para mim é ensinado segundo os preceitos de homens. Essas foram as palavras que o Senhor Jesus Cristo disse logo na primeira visão ao Joseph. E ai dos que procuram esconder profundamente do Senhor seus desígnios, e as suas obras são feitas às escuras, e dizem, quem nos vê, quem nos conhece, e também dizem, certamente a inversão de que fazeis das coisas será considerada como a argila do oleiro. Mas eis que eu lhes mostrarei, diz o Senhor dos Exércitos, que conheço todas as suas obras, pois a obra dirá ao seu artífice. Não foi ele que me fez? Ou seja, a coisa moldada dirá aquele que o moldou. Não tinha ele entendimento? Então é uma época de orgulho, de grande iniquidade. Mas eis que diz o Senhor dos Exércitos, eu mostrarei aos filhos dos homens que dentro em breve o Líbano se converterá em campo fértil. Campo fértil será apreciado como uma floresta. Ou seja, nós temos visto essas profecias se cumprir, fez um vídeo, bastante vídeo, aliás, sobre as profecias da segunda vinda, e realmente tem se tornado uma terra fértil a região da Palestina. E naquele dia o surdo ouvirá as palavras do livro, de dentro da escuridão e das trevas verá os olhos dos cegos, e os mansos também florescerão, e seu regozijo estará no Senhor. E os pobres regozijarão no Santo de Israel. Porque, tão certo como o Senhor vive, eles verão que o temível será reduzido a nada e o escarnecedor consumido, e todos os que procuram iniquidade serão desraigados. A gente está falando alguma coisa aqui de placas seladas? Está falando alguma coisa de que Deus ele deixaria a igreja dele, que ele mesmo estabeleceu com seus profetas, apóstolos, cheia de poder, que tem crescido e edificado os templos, para trazer o livro selado para um cidadão que, por mais que seja instruído, eu não conheço, tá? Nem sei, nunca vi a foto, nunca falei com ele, mas só não está cumprindo a ordem estabelecida por Deus do sacerdócio. E Deus é um Deus de ordem. Enfim, nada dessa profecia de Isaías e de Nefe fala sobre placas seladas. A interpretação que ele deu de que se refere ao povo que estamos agora, nos anos 2000, não faz nenhum sentido, tá? Nós, como igreja, não fomos rebeldes e obstinados, nós estamos cumprindo a ordem do Senhor. Existem sim pessoas que cometem iniquidade, que se desviam, que apostam, que se apostatam, né? Mas, como povo em geral, temos seguido e construído Sião, coligado Israel dos dois lados do véu. E quando ele diz que agora deseja profetizar alguma coisa mais sobre os judeus e gentios, Nefe, dizendo, né? Porque depois que o livro do qual falei for revelado e for escrito para os gentios e selado novamente para o Senhor, muitos acreditarão nas palavras que serão escritas, e eles levá-las-ão aos remanescentes da nossa semente. Então Nefe está dizendo aqui que nos nossos dias, que são os dias dos gentios, nós teremos as palavras do livro, o livro de Mórmon, e nós levaremos aos remanescentes da semente dele. E aí eles terão conhecimento sobre eles, os antepassados, que saímos de Jerusalém, que eles são descendentes de judeus, e o evangelho de Jesus Cristo será proclamado a eles. Então, assim, depois ele cita, eu não sei por que ele cita esse versículo, porque não tem nada a ver com o argumento dele. Quando fala que selará as placas novamente ao Senhor, significa tão somente que Joseph devolveu para o anjo Moroni as placas, né? Não ficou com ele, não ficou. Não, aí, se você for no museu da igreja, você não vai ver as placas, vai ver uma réplica, né? Mas não vai ver as placas originais, porque elas foram devolvidas. Então, agora o livro de Mórmon é uma questão de fé. Você tem que ler, ponderar, orar e saber que é verdadeiro. E não funciona de outra maneira. Tá? Não temos uma prova física, embora se você estudar o processo de tradução do livro de Mórmon, como aconteceu, é um milagre. Né? A gente tem muitas evidências desse milagre, mas ainda assim é preciso ter fé, porque assim Deus determinou.
Então, esse versículo está totalmente fora do que ele está falando aqui, não tem nada a ver. Bom, tem o depoimento de 3 testemunhas, um tal de Valdeci Oliveira Machado, Jones R. Batista e Wagner Zempelfeld, que aparentemente testificaram sobre isso. E aí tem as outras pessoas aqui que fazem parte das 11 testemunhas. Eis que vos é chegado o tempo para rasgardes este véu que vos leva a permanecer neste tão terrível estado de iniquidade, dureza de coração e cegueira de mente. Pois as palavras que vos chegam desse registro, livro selado de Mórmon, são como a ponta dura do malho que despedaça a dureza da rocha, que reveste vossos corações empedernidos por vossas tradições, e como fogo do fundidor que refina e purifica as imundícias de seus pensamentos manchados pelos preconceitos dos homens. Então ele está xingando os membros da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, dizendo que a gente se desviou do caminho e que esse registro está vindo para ajudar esses membros que já têm o livro de Mórmon, que já têm as profecias, mas que como igreja se desviou do caminho determinado por Deus. E por isso o Senhor está estendendo a mão pela segunda vez, a fim de recuperar seu povo que é da casa de Israel. Eis que eu sou Moroni, filho de Mórmon. Meu pai era descendente de Nefe, que era filho de Leí, nosso patriarca. E aí ele acrescenta outros dados genealógicos que não estão no livro de Mórmon e nem na Bíblia. Diz que um tal de Safã era secretário e escriba do rei Josias. E que ele tinha, porque tem essa história no Velho Testamento que ele achou as escrituras, os registros de Moisés. E dentre esses livros tinha um livro selado de Moisés, que Moisés viu quando foi arrebatado a Sião do céu. Então ele diz que esse livro está aqui nesse conjunto e é por isso que tem o livro de Moisés, né? E aí nesse tal de livro de Moisés é que começam as apostasias, ou seja, os aspectos doutrinários que divergem muito do que nós acreditamos como santos dos últimos dias. Primeiro, ele vai citando ordens que existem, segundo ele, no reino celestial, que nós não acreditamos. Cita anjos e outros personagens. Ele fala sobre como que nós fomos, quando Moisés foi arrebatado, né, e o que ele contemplou lá. Ele diz que Adão cometeu um pecado. Isso não é verdade. Nós sabemos que Adão transgrediu uma lei de Deus e que foi necessário para que nós viéssemos a essa terra. Adão e Eva. E se vocês quiserem, fiquem aí à vontade para ler. Eu não recomendo que façam porque é perder tempo. Como eu falei, essas coisas elas não vêm de Deus, porque elas distorcem os princípios ensinados na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Então, obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu espero que tenha esclarecido a respeito dessa obra. Ele fala sobre um suposto livro de Moisés, ele fala a respeito de um relato dos 3 nefitas, sendo que sobre os 3 nefitas sabemos muito pouco, né? O que sabemos é que eles estão ministrando à casa de Israel nesses últimos dias e ajudando na coligação. E é isso aí. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Encontro vocês no próximo. Até mais.